E aí pessoal, então hoje vai ser a conversa com a Fernanda Leivas. A gente vai falar sobre teoria de jogos e física estatística. Então, vamos esperar a Fernanda entrar. E aí Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bom? Certo. Tá me ouvindo bem, tá? Sim, tudo tranquilo. Uhum. Show. Então é isso. Então hoje vamos conversar com a Fernanda Leivas, que faz doutorado na URGS, fez mestrado na URGS focado em teoria de jogos, né? E dentro dessa área, e tu estuda dentro dessa área de física e estatística, né? Tá fazendo doutorado agora em dinâmica Molecular. molecular, certo? Pode crer. Uhum. Então, acho que a ideia é falar um pouco sobre teoria de jogos, né? Que foi o tema do teu mestrado e que nem tu falou do teu trabalho de conclusão também. Uhum. Então, bora lá. Então, a teoria de jogos, ela surgiu primeiro na matemática, né? Em 1944, com o John von Neumann, que é um matemático, e com o, eu sempre esqueço o nome dele porque é complicado, Oscar Mongestar, que ele é um economista, não sei se eu pronunciei certo. E então eles que fundaram, né, a teoria de jogos, e ela começou na matemática e na economia, mas depois ela se espalhou para diversas outras áreas, indo da psicologia, das ciências sociais e até na física. E ela se espalhou tanto justamente porque ela parte de princípios e teorias matemáticas muito simples, e com essa simplicidade dessa teoria, tu consegue tirar e inferir várias coisas bastante legais. Então, o que que é a teoria de jogos? O que que são os jogos, né? Então, são situações contraditórias em que duas pessoas ou dois grupos são postos para interagir, e uma das coisas mais importantes essas pessoas elas interagem, elas têm que tomar uma decisão sobre essa situação que elas são postas. E uma das coisas mais importantes e mais diferentes da teoria de jogos é que a pessoa vai tomar a decisão baseada também sabendo no que a outra pessoa pode decidir, ou que o outro grupo, né, o que estiver estudando pode decidir. E, e isso é fundamental para a teoria, ou seja, os indivíduos eles são completamente racionais. Eles vão tomar a decisão levando em conta com a decisão, o que o outro pode decidir também. E essas interações, elas estão relacionadas com ganhos e perdas. Ou seja, a, a pessoa vai tomar em conta, vai tomar a sua decisão levando em conta as possíveis perdas, os possíveis ganhos que ela pode sofrer, passar. E a teoria de jogos, então, ela tenta descobrir qual que é a melhor resposta para os jogos que são estudados. Parece uma coisa muito abstrata, mas vai ficando mais claro quando a gente fala dos jogos. Então, o mais famoso deles é o Dilema do Prisioneiro, que todo mundo, que quem gosta de teoria de jogos já deve ter ouvido falar. O Dilema do Prisioneiro seria uma situação em que imagina que existem dois suspeitos de um crime. E esses dois suspeitos, eles são levados para celas diferentes para serem interrogados. E nenhum sabe o que o outro vai falar, ou seja, eles são isolados e ninguém sabe o que o outro vai falar. Imagina, então, que esses dois suspeitos somos eu e tu. Então, a gente é levado para essa sala e vai ser interrogado. E a gente tem duas opções. A gente tem duas tomadas de decisão que a gente pode fazer. Que seria confessar, só que quando tu confessa, tu tá ao mesmo tempo traindo o teu parceiro, né? Ou tu pode ficar quieto em silêncio e não confessar. Se tu decide, por exemplo, tu foi lá e aí tu decidiu confessar. Existem dois possíveis cenários quando tu decide confessar.
eu posso confessar também, ou eu posso manter o silêncio. Se tu decide confessar e eu decido manter o silêncio, tu vai ser dissolvido ou vai ganhar, por exemplo, sei lá, uma prisão em casa, sabe? Essas que tu não fica preso. Ou seja, tu vai sair, tipo, ganhando e eu vou ganhar prisão perpétua. Nessa situação, então, tu me trairia e eu tentaria, tipo, cooperar contigo. E a outra situação seria então tu decidiu me trair e eu decidi te trair também. Nessa situação, nós dois, ou seja, nós dois confessamos, nós dois vamos ganhar 5 anos de prisão. Agora, então, tu pode confiar em mim, sei lá, e cooperar comigo e decidir manter silêncio. Se tu mantém silêncio e eu mantenho silêncio também, nós dois ganhamos 1 ano de prisão. E agora, só que também existe a possibilidade de tu manter silêncio e eu te trair. Aí, nesse caso, tu vai ganhar prisão perpétua e eu vou ser liberada. E então, depois, tem uma coisa muito interessante que, na verdade, foi mais ou menos o que fizeram no caso da Odebrecht, né? Ah, Das premiadas. No caso das delações premiadas, foi inspirado nisso aí, na teoria de jogos, para que eles conseguissem mais informações, né? E também o que acontece aí é o equilíbrio de Nash, que seria tipo a melhor resposta pro jogo. Tem até filme sobre esse cara aí. Sobre isso que ele ganhou até o Nobel com equilíbrio de Nash. Que daí ele fala que a melhor resposta para esse jogo, do dilema do prisioneiro, é sempre a traição. Porque na traição, na pior das hipóteses, tu vai ganhar 5 anos de prisão. Só que agora, se tu fica em silêncio, na pior das hipóteses, tu vai ganhar prisão perpétua. Agora, na melhor das hipóteses, na traição, tu vai ser absolvido. E na melhor das hipóteses, se tu fica em silêncio, tu vai ganhar 1 ano de prisão. Então, sabendo disso, sabendo que a melhor resposta para o jogo, isso, então, tipo, os economistas usam bastante para, sei lá, prever negociações, sabe? Tipo, para saber qual que é a melhor resposta quando está em negócios. E sabendo disso, na época da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética decidiram não cooperar nunca um com o outro, sempre decidindo trair, justamente porque eles sabiam que a melhor resposta do jogo era a traição, que era que pode crer. Esse cara fez tipo um estudo desse algoritmo, vamos dizer assim, e tipo, obteve o comportamento que te daria mais pontos, assim, no final. Isso, Tipo, imagino, uma questão probabilística. isso, tu tem até uma tabelinha que normalmente se faz, né? Daí a partir dessa tabelinha, tu faz as tuas continhas e aí tu descobre qual que é a melhor ganha do jogo. E daí, para esse caso, porque muitas vezes é que daí tu chega numa contradição, né? Entre, tipo, o que é melhor? Seria as respostas individuais ou as respostas coletivas, né? No fundo, tipo, tu sempre joga com ser egoísta ou ser altruísta, ou tipo, e é isso que tu estuda. Então, teoria de jogos, o dilema do vencedor é muito interessante porque então a gente sabia que a melhor resposta do jogo era sempre a traição. Só que depois, uns anos depois, começaram então, a não fazer mais só dois indivíduos jogarem, mas vários indivíduos jogarem entre si, e não só num passo temporal, né? Não num tempo só tempo, mas em diversos tempos, um tempo contínuo. E quando quando tu coloca eles para jogarem nessa rede com um tempo, a cooperação ela surge em alguns casos como a melhor resposta do jogo. E isso pode entrar num papo filosófico sobre isso, né? Porque o ser humano, como espécie, ele só tem o sucesso que tem como espécie porque ele é um ser que consegue cooperar em grande escala. Então, esse resultado, ele consegue, de uma maneira muito simples, mostrar que, como coletivo, de certa forma, né, faz com que, então, a cooperação surja e se mantenha
ao longo do tempo. Que daí, na simulação, quando a gente faz simulação, né? Então, os cooperadores, eles formam grupos, assim, grupos de cooperação e se sustentam aí ao longo do tempo. Pode crer. E Então, tipo a, assim, conforme mais complexa a rede de interações, tu começa a ver esses digamos assim, efeitos diferentes no comportamento dos... sim, e aí por exemplo, tá, tudo bem. Tem toda uma parte aí teórica, matemática, que tu pode estudar diversos modelos, né? Tu pode estudar tanto sistemas biológicos, que aí tu usa a questão de, por exemplo, tem 3 espécies, daí tu vai estudar a competição entre essas 3 espécies e tu vai ver, e os físicos fazem bastante isso, que aí tu vai ver quando uma espécie, em que condições uma espécie só sobrevive, quando é que tu tem coexistência das 2 espécies, das 3 espécies, tu usa sistemas dinâmicos para conseguir estudar esses sistemas. E por que teoria de jogos, né? Porque tu tem esses sistemas de perdas e ganhos que tu coloca numa tabela e faz uma rede, coloca para os agentes dessa rede interagirem com essas regras e aí eles não interagem uma vez, eles interagem várias vezes, vão mudando de estratégia ao longo do tempo e aí no final, por exemplo, se a espécie tu vê, então tipo tem essas espécies que elas competem, essa aqui morre. E aí daí nesse buraco tu pode colocar uma que nasça uma outra espécie, ou tu mantém 100. Aí tu pode colocar pensar em muitas coisas. E aí é um perigo também, porque quando começa a pensar em um monte de coisa, tu não pensa em nada. E seria de jogos tem muitos parâmetros, então. Mas é muito legal porque usando a tua imaginação, tu pode criar muitos sistemas e estudar muitas coisas. Sim. Tipo, então, pelo que E eu entendi, teoria de jogos é como se fosse uma classe de algoritmos nessa linha de tu ter indivíduos que fazem escolhas e tem consequências, tipo. E aí isso, tu pode usar isso para modelar várias coisas. isso, porque daí tu tem essa rede de ganhos, né? Uhum. Que lembra que eu falei, tipo, dos anos de prisão? Tem, tem um outro exemplo, tem outros jogos também, mas o Dilema do Prisioneiro eu acho que ele é o mais interessante, mas tem um outro exemplo do Dilema do Prisioneiro, que é, por exemplo, eu e tu, a gente está negociando uma mercadoria. Só que a gente não pode se encontrar porque essa mercadoria ela é ilegal. Então a gente não pode se encontrar porque a gente não pode, as pessoas não podem ver a gente se encontrando. Então, vamos supor que tu tem a mercadoria e eu tenho dinheiro, tá? E então eu vou combinar de deixar o dinheiro num lugar e tu vai eu vou deixar o dinheiro no lugar e tu vai deixar a mercadoria no outro. O que mais vale a pena para mim? Vale mais a pena para mim pegar a mercadoria e eu tenho dinheiro, né? Vale mais a pena pegar a mercadoria e não deixar o dinheiro para lá, fingir que deixei, mas deixar uma caixa vazia. E para ti vale mais a pena o contrário, né? Então, então são essas situações que tipo tu coloca ali para que são esses sistemas de ganhos, né? Seria legal mostrar uma tabelinha. Mas, enfim, são essas situações, tipo, que sempre, na verdade, no Dilema do Prisioneiro, tu sempre é tentado a não cooperar, né? Que daí tu fala da tentação, e uma das coisas, um dos parâmetros que tu varia é a tentação. Então, tu vai estudar com diversos modelos, por exemplo, quais são os valores de tentação ou quais são as melhores redes que fazem com que a cooperação sobreviva, entendeu? Porque, tipo, tem certos sistemas que a cooperação vai morrer e tu não tem cooperadores. Então, tipo, tu tá sempre lidando com essas duas decisões, né? Então, tipo, tu pode normalmente cooperar ou não cooperar. Ou, por exemplo, eu dei o exemplo antes de animais, tipo, de competição e essas coisas assim. Aí não seria 2 estratégias, aí seria 3 estratégias, entendeu? Cada animal seria uma estratégia. Então, a partir desse modelo, tu vai vendo o que acontece, tu vai deixar ele... isso em física, né? Isso foi o que eu faço, porque os matemáticos vão fazer várias teorias matemáticas, enfim. Mas, por exemplo, o que eu fazia, que era simulação, era
colocar esses indivíduos nessa rede, colocar parâmetros, porque daí tu pode variar a tentação, tu pode variar, porque é muito parecido, para quem conhece, com redes de spins, que tu vai trocando o spin ao longo do tempo. A simulação, ela é parecida com uma simulação de spins. Então, Como se cada, tipo assim, como se a direção do spin fosse a decisão tomada por cada spin fosse um indivíduo e a direção do spin fosse a decisão. isso, exatamente. Tanto que, na verdade, tu usa Monte Carlo também, e, e tu pode usar também a distribuição de Fermi-Dirac, é uma das equações que tu usa para dizer se o teu indivíduo vai ou não mudar a estratégia. O que acontece, tá, na simulação? Vou falar então o que eu fazia. Eu tenho uma rede de indivíduos que, então, a primeira coisa que tu faz é delimitar uma vizinhança. Tá? Então, eu tenho uma rede de indivíduos, coloco 1 milhão de indivíduos nessa rede e eu vou falar como é que eles vão interagir. Essa interação ela pode ser com a vizinhança próxima, ou seja, com os 4 vizinhos mais próximos, ou pode ser também aleatória, tipo, eu posso escolher um indivíduo, 4 indivíduos aleatoriamente na rede, então eles vão interagir. Eu vou dar primeiro, eles já começam, né, sendo spin up ou down, ou seja, eles começam aleatoriamente sendo ou cooperadores ou traidores. Então, esse indivíduo ele vai interagir com os 4, e vamos supor, 4 vizinhos mais próximos, e ele vai acumular um ganho dessas quatro interações que ele teve. Então, todos os indivíduos vão fazer isso. Eles vão jogar com a sua vizinhança e vão acumular o ganho dessa jogada. Depois, o que ele faz? Como assim, jogar com a vizinhança? Tipo, a decisão deles vai, de certa forma, depender da decisão, vai estar correlacionada com a decisão dos vizinhos. Isso, porque, por exemplo, se é um cooperador jogando com um cooperador, eles vão ganhar um certo valor. Eles vão ganhar 2. Se é um não cooperador jogando com cooperador, o não cooperador vai ganhar, por exemplo, 10, porque seria a melhor resposta do jogo. Agora, então, se por exemplo, um cooperador joga com cooperador, ganha 5. Um não cooperador jogando com cooperador joga 10. Agora, quando o cooperador joga com não cooperador, que seria a pior situação para o cooperador, ele vai ganhar 0 ou pode ganhar também negativo. E assim, e daí dessa forma, tu modela a tua tabela de ganhos. Então, ele vai interagir com os 4 vizinhos mais próximos, vai acumular esses ganhos, essas quatro interações. Então, no próximo passo, ele vai escolher um dos indivíduos, um dos vizinhos dele, aleatoriamente, vai comparar o ganho dos dois e vai decidir, por exemplo, eu só posso comparar, na verdade, se for um indivíduo com uma estratégia diferente na minha, né? Porque se for a minha mesma estratégia, eu não vou trocar. Então, eu escolho um vizinho aleatoriamente. Se ele tiver uma estratégia diferente da minha, a partir desse ganho, com uma função que eu determino, esse indivíduo ele vai decidir trocar a estratégia por pensar, então, que a estratégia do outro está sendo melhor porque o outro está ganhando mais. Ou eu vou dizer, não, mas na verdade eu estou ganhando bem, então eu vou manter a minha mesma estratégia. E aí, tem 2 possibilidades aí, que, por exemplo, tu pode usar dinâmicas estocásticas, que são dinâmicas em que o indivíduo ele tem que o Fermi-Dirac, que seria tipo uma dinâmica estocástica, porque o indivíduo ele pode optar pelo menor ganho, ou seja, ele tem uma pequena probabilidade de continuar com a estratégia que ganha menos, com a pior estratégia. Ele pode fazer isso também. Tem uma pequena probabilidade de fazer isso. Ou tu pode usar também dinâmicas determinísticas, ou seja, tu vai comparar e tu vai optar pela estratégia que tá ganhando mais. Vamos dizer assim, na hora de tu bolar esse algoritmo, tu escolhe qual a probabilidade de que a estratégia mude baseada nos resultados, tipo isso.
exatamente. Aí tu vai deixar isso rodando por um longo do tempo até que o sistema entre em uma, fique constante o número de cooperadores ou não cooperadores, ou o que tu estiver simulando. E aí tu vai tirar informações sobre o que tu modelou, né? Porque daí tem várias coisas legais. Por exemplo, tem um cara que ele fez pós-doutorado na URGS, que é o Marco Antônio Amaral, que ele fez um modelo sobre zumbis, assim, interior de jogos. Porque, na verdade, o que tu está estudando também é quase como a propagação de um vírus, porque, às vezes, a estratégia ela é um vírus se espalhando. Tu está estudando uma dinâmica de rede. Tu está estudando como é que uma estratégia se propaga na rede também. Então, tu pode inferir redes diferentes e, a partir daquilo que tu modela, tu pode modelar diversos sistemas. Um deles seria tipo o sistema um zumbi. E a estratégia que tu tá propagando seria estilo de um zumbi. E daí ele fez isso, só que com foco em fake news. Entendeu? Tipo, o zumbi que vai passando, ele estaria, tipo, reproduzindo uma fake news. E aí, tipo, ele fez todo um estudo bem, bem legal sobre a propagação de fake news. Porque tu está estudando também, que foi, na verdade, meu mestrado, foi estudar, tipo, como é que funciona o fluxo de informação dentro dessa rede. Porque o que eu variava, por exemplo, era a densidade de indivíduos. Eu tirava os indivíduos dessa rede e deixava um buraco. Não tem mais ninguém. Tem um buraco ali, tem pessoas que têm menos vizinhos. Isso vai alterar toda a minha dinâmica. E então, o que tu estuda na prática são também, né? Uma das coisas que tu pode estudar é como a informação se propaga dentro da rede, ou como a estratégia se propaga dentro da rede, usando, então, esse sistema de teoria de jogos. E Cara, que massa. tem uma coisa também que tu pode colocar que os indivíduos andem nessa rede, né? Tu pode deixar o buraco e os indivíduos, eles então podem caminhar. Só que daí eles vão tentar caminhar para um lugar que esteja melhor do que o lugar que eles estão. Onde eles E vão aí ganhar mais no final. eles vão ganhar mais no final. E aí tu pode usar coisas conceitos da filosofia, que é que um dos modelos é o modelo do utilitarismo, né? Que ele prevê que o bem-estar do lugar, né? O quão bom, isso daí já nessa visão de teoria de jogos, né? Mas o lugar seria bom se a soma dos bem-estares pessoal, ou seja, o bem-estar seria a soma do bem-estar de cada indivíduo. Então, eu vou comparar o bem-estar onde o indivíduo está e do buraco, comparando a vizinhança, somando o bem-estar de cada um, que seria também os ganhos, né? E aí, se o bem-estar do buraco estiver melhor do que o meu, eu vou mudar para o buraco. Também pode usar um outro que é o Roslin, que usa o princípio, como é que é? O princípio da mínima dignidade. Que aí, se tu compara as duas pessoas que estão ganhando menos, ou seja, os mais pobres nas duas situações, e aí tu vai dizer, um lugar melhor é um lugar em que as pessoas pobres são menos pobres. Aí tu pode, por exemplo, fazer um modelo também de desigualdade social, de coisas nesse sentido também. Pode crer, Então é isso é muito tipo física aplicada a ciências sociais, assim, de certa isso, forma. isso que é legal, é tipo uma sociofísica, é muito interdisciplinar, na verdade, né? Por Uhum. isso que tem tantas áreas na psicologia, nas ciências sociais, se usa a teoria de jogos, a E nisso que política. tu falou, quando tu remove um indivíduo, tu tem esse buraco no meio da rede, é como se fosse, vamos dizer assim, os indivíduos ali próximo, é como se eles estivessem mais isolados do resto da sociedade de indivíduos, né? Então aí se tu roda o teu algoritmo e tu tem um resultado que os indivíduos ali eles ganham mais, eles têm um bem-estar mais elevado, seria uma espécie de conclusão de que é bom se isolar, sei lá, que nem a gente fica o tempo inteiro interagindo, aí você pode pensar, isso pode ser um resultado dizendo que a gente tem que largar o
o smartphone, sei lá. No Viajando. mestrado, eu analisei bem profundamente essa parte, assim, de como é que os buracos, que os buracos fazem no sistema. E o que eles fazem, quando tu começa a tirar buracos, colocar buracos, quer dizer, tirar indivíduos, o que acontece em primeiro momento é que a cooperação aumenta. A cooperação aumenta porque imagina que os cooperadores eles precisam estar juntos para se manter. Porque um cooperador sozinho, ele vai mudar a estratégia, ele não consegue se manter porque ele vai estar perdendo de todo mundo. Todo mundo vai estar Uhum. ganhando em cima dele e ele vai acabar mudando de estratégia. Então, a cooperação, ela só acontece em aglomerados de cooperadores que se sustentam. Quando tu começa a colocar buracos, tu vai também colocar, tu vai dificultar que os não cooperadores entrem nesses clusters, porque, ou seja, a não cooperação, né, ela vai tentar sempre entrar nos clusters para, tá, isso, assim, mas vai estar ali, tipo, sempre, essa informação vai estar sempre tentando entrar ali nos clusters de cooperadores. Então, quando tu coloca buracos, tu pode criar, tipo, uma camada de proteção mesmo, né? Ou seja, esse cooperador, em vez de ter um não cooperador ganhando em cima dele, vai ter um buraco atrás dele. Então, tu vai conseguir manter melhor a cooperação naquela região por um distanciamento mesmo, né? Então, tu tem uma relação entre os buracos e a manutenção da cooperação. Nesses espaços em que, então, em vez de ter um não cooperador ganhando em cima de um cooperador, tu vai ter um buraco que não vai estar tirando nada, né, do cooperador. Só que depois tem até que tu tem o máximo, na verdade. Isso para dinâmicas estocásticas, tá? Não probabilísticas. Que aí daí tu supõe que a informação flui de maneira mais eficiente na rede. Quando tu chega um número de buracos muito grandes, que tu tem quase mais buracos, que tu tem um número ótimo ali, então, eu não me lembro mais agora a minha, o que era um número muito grande de buracos, imagina que também tu não vai conseguir mais formar clusters grandes, né, de cooperadores. Ou seja, tu não vai conseguir mais manter a cooperação porque tu vai ter pouca gente. É Sim, isso, sim, né? Tu sim, sim. vai ter pouca gente, tu não vai conseguir criar aglomerados tão grandes de cooperadores e esses aglomerados vão ficar mais frágeis, então, para que a não cooperação entre, né? Para que a traição entre e domine aquele espaço. Sim. Isso que tu falou agora, antes tu falou, sei lá, um processo estocástico. Tudo essa questão de teoria de jogos, essas simulações, então, que tu faz, tipo, isso tudo seria, vamos dizer assim, entra como faz parte de física e estatística também, né? Tipo, Sim, total. É física estatística, tanto que o modelo é baseado no modelo de spins, né? De Monte Carlo, é bem sim, sim, parecido. sim. As simulações são bem parecidas mesmo. Isso que é legal Tipo, da física estatística. você falou que você roda com uma rede, eu não lembro quando você falou uma rede com não sei quantos indivíduos, tipo, então tudo é uma coisa muito macro, assim, você não está olhando para um indivíduo apenas, você está tipo, olhando para um comportamento médio, vamos dizer assim, da rede e Sim. tal. Sim. Porque quanto mais. Como também a física estatística, tu precisa de dados, né? Tu precisa, tipo, de um número muito grande de dados para conseguir inferir qualquer coisa, né? Então os sistemas, eles são gigantescos. Eu não quero saber uma flutuação. Meu objetivo não é estudar a flutuação, meu objetivo é estudar o comportamento médio, né? O comportamento geral do que eu estou estudando. Pode crer. Isso que ele falou, tem aplicações então em sociofísica, como tu disse, tem aplicações em biologia. O próprio, sei lá, o dilema do prisioneiro que tu falou tem até vamos dizer assim, não seria nem dentro de física e estatística, acho, mas uma aplicação meio filosófica, sei lá. E, e imagino que tu tá trabalhando com dinâmica molecular também. Isso tem alguma conexão, assim, tipo, teoria de jogos é aplicável num sistema, tipo...
as ferramentas são parecidas, mas agora o foco do estudo é diferente. O legal de física e estatística é que tu pode estudar o que tu quiser. Física e estatística, tu vai pegar a ferramenta de física e estatística e ali tu vai aplicar no que bem entender. Tem gente que estuda linguística com física e estatística, né? Sobre a frequência que tu utilizas uma palavra ou outra em línguas diferentes. Então, tu pode fazer o que tu quiser, mas aí nesses dois casos, entre dinâmica molecular e teoria de jogos, são coisas bastante diferentes. Está mais próximo de spins, que nem eu tinha falado dessa parte de física e estatística, que estuda essa parte de spins. Aí sim, aí tu consegue fazer uma ligação bem quase direta não, mas uma ligação bem próxima, assim. Até pensei, na verdade, em estudar spins, mas aí no final acabei indo para a dinâmica molecular. Mas as ferramentas são parecidas. A maneira com que tu analisa as coisas são parecidas, né? A maneira com que tu vê, a maneira de análise. Mas agora o foco de estudo o foco do estudo é diferente entre uma e outra. Tipo, o que a gente falou, a maneira como tu estuda todos esses algoritmos e tal é sempre por simulação, né? Então tu tá, tipo, programando, criando um algoritmo e rodando e vendo o que que acontece, qual é o resultado, sei lá. Tipo, sei lá, por exemplo, que linguagem que tu usa para como é que é, sei lá, que linguagem que tu usa para fazer os algoritmos e tal? É C, eu uso C, mas sempre vai usar uma linguagem assim de mais baixo nível porque está gerando dados, né? Então ela é melhor para gerar dados. C, tem gente que usa Fortran, mas C. Mas tem um negócio legal que eles tentam fazer, é muito complicado, mas tem experimentos com teoria de jogos. É muito complicado porque tu não pode traumatizar alguém, né? Então não adianta tu ter um resultado muito legal e todo mundo sai traumatizado disso aí, né? Sim. Mas eles têm alguns experimentos que eles usam teoria de jogos. Um deles é a questão de recursos, gerações e tipo recursos ambientais e, por exemplo, eles pegaram grupos, né? Separaram, tipo, isso sempre fazem com estudantes universitários, né? Os estudantes universitários vão lá, se inscrevem, são as covaias. Aí, então tu vai lá, te colocam num grupo e te dão um certo, dão para o grupo, né? Uma certa quantidade de recursos naturais que tu pode utilizar. E aí a questão que eles fazem e que eles tentam estudar é em relação a quanto tu vai separar esses grupos, depois eles vão estar, sei lá, destinar os recursos naturais porque eles querem, e daí vai sobrar recursos naturais e vai chegar um novo grupo que teoricamente vai ser a próxima geração. E aí a pergunta é, por quantas gerações a gente consegue manter esses recursos naturais existindo? E aí, acho que o resultado foi que chegou no máximo um grupo só, uma situação, né? Só chegou a terceira geração. Todos os outros grupos esgotaram a quantidade de recursos naturais na segunda geração só. Pode crer. Tipo, coloca. Eu não sei se eu entendi, porque eu acho que em algum momento tive um lapso, mas tipo, eu não entendi essa questão dos recursos naturais. Tipo, é um experimento Com tipo social, assim, tipo. isso. E aí, tipo, vamos supor que existe a mesa 1, tá? A mesa 1 seria o planeta 1. E aí chega um grupo de pessoas, eles vão usar esses recursos naturais e vão sair, Aham. sabendo que tem uma próxima geração. E daí vai chegar outro grupo de pessoas nessa mesma mesa 1, que vai também utilizar esses recursos. E vai Ah, e a questão sair. é, tipo, você usa tudo agora ou você deixa pros outros? Isso. Uma parada E assim. aí, daí isso é teoria de jogos porque tu tá numa situação de contradição. Ou seja, eu me alimento, agora eu
construo um shopping, eu construo uma casa, ou eu mantenho para deixar para as próximas gerações. Uhum. E aí que entra a questão de ganhos nesse experimento aí que entra a teoria de jogos. E aí foi esse resultado, né? Que nunca, só um grupo, só uma mesa, né? Só um planeta chegou à terceira gerações. A terceira geração. Todos os outros foram extintos na segunda. Meio que dando um resultado de que nesse sistema a não cooperação tomou conta logo, vamos dizer assim. E também, por exemplo, nesses parâmetros, né? Que eles estavam é que, tipo, acho que isso diz muito sobre nós agora, né? Isso diz muito sobre como nós estamos lidando com o mundo agora, né? Ou como as pessoas pensam, né? Porque não foi... Isso diz mais sobre a nossa visão de consumismo, de tudo, do que do que o sistema em si, né? Tipo, não foi a condição que deram, mas foi que fez com que a traição ganhasse, entre aspas. Mas é a maneira que a gente pensa e como a gente usa os nossos recursos que resultou, então, em um mundo em que os recursos naturais iam ser extintos. Uhum. Tipo E, assim, é meio que um retrato de como, sei lá, a conclusão que a gente pode tirar disso é tipo assim, a forma como a gente está, sei lá, lidando com as coisas fora desse experimento, tipo, nas vidas, também, sei lá. sim. O, o Hugo fez uma pergunta antes lá, fez um comentário antes lá que eu esqueci de ler e vou ler agora que tu tinha falado do Nash, né? Que o Nash era um matemático que tinha comprovado lá que a não cooperação prevalecia, né? No dilema A do traição Mendeleev. a traição era a melhor resposta pro Pode jogo. crer. E aí ele falou assim, eu fico chateado que o filme do Nash mostra errado o equilíbrio dele e também mostra errado a esquizofrenia dele. Tem um filme que eles fizeram, né, sobre ele. Sim, tem um filme que eles fizeram sobre o Nash, mas eu admito que eu não vi até hoje. Eu tenho Ah, que tá, ver. pode crer. Pois é, eu também não vi. O pessoal sempre fala pra ver, mas... É. Não sei, eu tinha um pouco de. Tinha me falado meio mal também, acho que por isso que eu nunca bom, nunca peguei coragem pra ver, mas tinha que ter visto sim, pra poder falar, né? Pra poder falar o que tava errado e o que tá certo. Mas ele ganhou o Nobel, né? Por isso aí. O Nobel. É o Nobel ou a medalha Fields? Não sei. Tem Eu acho que na acho que, matemática a medalha... Ah, não sei lá. Não eu tenho acho que certeza. foi da economia, mas eu não tenho pode ter. Ah, saquei. Pode crer. Então, é que tá, né? Tipo, teoria de jogos é uma parada realmente interdisciplinar, né? O cara ganhou o prêmio Nobel estudando teoria de jogos e ganhou o prêmio Nobel de economia. É que ela surge, né, como uma coisa bem de economia mesmo, assim. Acho que a maior Hum, parte das pessoas que estudam teoria de jogos ou tá na economia ou tá na matemática. Porque, na verdade, o que tu está estudando também são, por exemplo, sei lá, posso usar teoria de jogos para saber se vale a pena investir em uma certa coisa ou não. Porque são modelos matemáticos, né? Então, a partir uhum. dessa ideia, tu pode criar modelos matemáticos e tentar prever coisas, né? Aí tu vai pro que tu quiser. Então, se tu é um economista, eu não sei muito dessa área, na verdade. Até conversei uma vez com um economista que estudava teoria de jogos, e aí tu vê que as abordagens são bem diferentes, assim. Porque a maneira de pensar da economia já é bem diferente do que a maneira que a gente pensa na física, né? Enquanto eu estava Sim. estudando lá o fluxo, como a informação se propagava na rede, ele estava falando de empresas, né? Ele estava falando Uhum. como é que a empresa vai agir nessa situação, né? Ele estava falando de empresa, da questão de empréstimo e como é que a sociedade ia se manter com tal empréstimo e gastos e coisas assim que, tipo, para mim são coisas que eu não entendo quase nada. Pode crer. Poderia, É tipo como, poderia. Hum. eu digo, é tipo como se pegasse o modelo, eles pegam o modelo de teoria de jogos e interpretam aquilo de uma forma específica, assim, né? Enquanto que, por exemplo,
o físico ele vai olhar para o modelo e ele vai interpretar de uma outra forma, vai procurar coisas que a gente costuma procurar em modelos físicos. Mas enfim, tipo fluxo de informação, tá? É isso, por isso, eu, por exemplo, um cientista social vai ver de outra forma. Então, que a teoria, ela justamente ela tem esse sucesso e ela é tão interdisciplinar porque ela parte de um experimento mental, entre aspas, muito simples. E esse experimento mental, essa situação, tu pode colocar e estudar muitas coisas nessa situação que está toda hora acontecendo, na verdade, não só entre os humanos, mas entre as espécies. As espécies cooperam, porque são essas duas coisas fundamentais que está estudando: a cooperação e a competição. Então, tem cooperação e competição no mercado de trabalho, tem cooperação e competição a gente agindo com pessoas normais aqui em sociedade, tem cooperação e competição entre espécies. Então, aí tu consegue te aprofundar em muitos aspectos. Ou mesmo isso, né? Tu pode usar cooperação e competição como estratégias que se propagam dentro de uma sociedade, como vírus, Uhum, como fake news. pode crer. Então, aí se abre, tipo, todo um leque de coisas que tu pode estudar, né? Usando esse mecanismo, essa ideia principal, né? Que seria estudar a cooperação e a competição. E também colocar mais estratégias, que nem eu falei, né? Tu pode colocar normalmente três, mais que três aí vira bagunça. Mas até três estratégias vira um negócio bem interessante. Assim. Que daí eles falam que a pedra é papel e tesoura, né? Esse é o nome do jogo, quando é três estratégias. Ah, pode crer. Quando tu fala estratégia, é tipo assim, é uma regrinha, tipo assim, baseado no que os meus vizinhos. Não é isso, né? É tipo, baseado no resultado que eu obtive, tipo, se eu fui muito bem, eu vou decidir manter minha estratégia ou trocar. É tipo isso, né? Estratégia, quer dizer, tô falando besteira, mas tipo, a estratégia é que eu queria entender É, assim, baseado no resultado, você vai jogar pro mesmo lado que seus vizinhos ou não? É uma coisa assim. a estratégia, ela seria cooperar ou trair. Vamos para o Tá, nível mais fundamental. A estratégia eu posso decidir cooperar ou trair. Essas são as duas opções que eu posso. Aí depois que tu pode, que nem eu falei, né? Isso quando tu tá, tipo, primeiro, tu começa sendo só duas pessoas interagindo, tá? E aí, tipo, então são duas pessoas que elas podem ou decidir cooperar ou trair. E elas vão decidir cooperar ou trair, levando em conta todas as possibilidades que podem acontecer, sabendo que a outra pessoa também vai optar por cooperar ou trair. E então, quando tu coloca isso numa simulação e deixa tipo, os indivíduos interagirem, o que eles estão fazendo, o que eles eles são pessoas, né, entre aspas, não são pessoas, são agentes, que são, que decidem cooperar ou não. Ou seja, eles decidem, você é um cooperador, você é um traidor, você é um não cooperador. E aí, a partir dessa decisão, aí ele vai jogar com os vizinhos dele. Ou seja, tipo, esse aqui, eu sou um não cooperador, decidi ser não cooperador. E aí, tipo, daí meu vizinho é um cooperador. Ganhei tanto. Esse outro vizinho é outra coisa, ganhei tanto. Esse outro vizinho é outra coisa, ganhei tanto. Esse outro vizinho é outra coisa, ganhei tanto. Aí Uhum. eu tenho o ganho de todas essas interações, a partir dessa decisão que eu tomei. E E aí aí, tu pode mudar a estratégia baseada no que tu. daí no próximo, isso quando eu tô falando da dinâmica, né? Aí no próximo passo, baseado no que eu ganhei e comparando no que outra pessoa ganhou, eu posso ou manter a minha estratégia ou mudar a estratégia. Pode crer. Mas Bom, é chatinho isso. sim, essas coisas às vezes é difícil a gente ficar tipo só na conversa e entender os detalhes assim, né? Porque é uma parada que os detalhes é mais fácil entender quando a gente está escrevendo. Enfim. Figuras Mas ajudam muito. figuras, Figuras, sim, sim. figuras ajudam muito, que daí tu consegue ver assim o que tá acontecendo. Mas
Na matemática, né, o principal, eu acho que o que tem que pegar, acho que a ideia principal é essa, né? Ou seja, tipo, tu coloca pessoas, indivíduos em uma situação contraditória, em que, em que ela tem que tomar uma decisão sobre, e essa decisão ela vai levar em conta os ganhos, né? Os ganhos que tu pode ter em relação ao que outro indivíduo vai tomar de decisão também. E aí tu vai estudar então qual que é a melhor resposta para o jogo. Tu tem um jogo, tu tem uma situação, né? E esse jogo ele vai te dar duas possibilidades possíveis, duas estratégias possíveis que tu pode tomar. E a teoria de jogos ela vai estudar então qual que é a melhor resposta para esse jogo. Qual que nessa situação, qual estratégia eu perco menos, qual estratégia eu ganho mais. É isso que ele está tentando estudar. Sempre lembrando que o outro, tu vai sempre levar em conta que o outro indivíduo pensa também. Não é tipo uma coisa unilateral, porque tipo, antes era tipo, bom, tá, eu vou tomar essa decisão, mas é sem pensar nas possibilidades possíveis. Quando tu está pensando no outro, tu vê todo o quadro que se pode montar em cima dessa situação, né? Em cima desse jogo. Uhum. Quando tu falou, por exemplo, a gente pode considerar três estratégias, daí seria tipo assim, tu tem a cooperação, a não cooperação e tu teria alguma coisa no meio, assim. Pode ser o indivíduo que não... um neutro, por exemplo, que joga com todo mundo e não ganha, não perde nada. Ou Meio seja, tá ali. que faz uma escolha aleatória sempre. Na verdade, todos. Pode ser. Pode ser também. Mas pode ser também, por exemplo, porque tu pode pensar, então, que com três estratégias, tu tem sempre essa tabela de ganhos, né? Que eu falei, que esse é o principal. Quando eu falo que tu vai ganhar 1 ano de prisão, 5 anos de prisão ou 10 anos de prisão, o que eu tô falando é que cada tipo de interação ela vai ter um ganho associado, tá? Ou seja, tipo, o cooperador, quando joga com um não cooperador, ele vai sempre perder. Um cooperador, quando joga com um cooperador, ele vai ganhar. Então, tu pode pensar nessa terceira estratégia como uma estratégia que ganha de um e perde de outro. Ou seja, e a outra estratégia ganha de um e perde de outro. Então, tu vai ter aquele ciclo da biologia, né? Essa espécie come essa espécie come essa e come essa. Então, tu tem esse ciclo de espécies que se comem. Essa espécie perde dessa, essa espécie perde dessa e essa Por perde isso dessa. pedra, papel, tesoura. Por isso, pedra, papel e tesoura, porque um vai ganhar do outro. Daí é assim que tu modela. Daí não são cooperadores e não cooperadores. São, tipo, uma espécie coopera com outra espécie trai outra. É uma parada mais complexa, pode crer. Mas também não é complexo, assim, tipo, não a gente está acostumado também na biologia, né, quem trabalha com biologia, com esse tipo de sistema. Sim, sim. O Hugo só fez um comentário. O Nobel de Economia é um pseudo-Nobel. É um prêmio dado por um banco em memória ao Nobel. Não sabia disso. Também, não. Ó, e o Davi perguntou: um sistema SIR, saudável, infectado, recuperado, pode ser considerado um sistema de três estratégias? Sauda. Sim, sim, acho. É que daí teria que. Tu pode montar, mas aí sim, teria que. Só monta uma tabela de ganhos. Por exemplo, um infectado, ele vai ganhar em cima do saudável, sabe? E um recuperado vai ganhar em cima do infectado. E tu pode falar que o recuperado, quando interage com um infectado, consegue salvar o infectado, ou não. E aí tu vai jogando com isso. Ou, por exemplo, tu pode colocar que o saudável, quando interage com o recuperado, se imuniza pelo menos para o próximo tempo. Então, sim, um sistema saudável infectado e recuperado, acho que pode ser considerado um sistema de três estratégias. Sim. Legal, eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso, tipo, para modelar. Isso que eu tava falando de vírus e tal. Como é que se fala? Modelar espalhamento de. Não sei se é espalhamento não, mas espalhamento de vírus, né? É isso, tipo, agora em alta com a Covid, né? Pois é, pode crer.
É interessante, mas daí eu acho que quem trabalha com isso mais profundamente é o pessoal que trabalha com infectologia, né? Acho que os modelos de teoria de jogos, eles são mais pobres em relação a isso, sabe? A esse sistema. Acho que tu pode até fazer alguma coisa, mas eu acho que os modelos de infectologia, eles são mais... Eles fazem isso. Pode crer. Tipo, teoria de jogos talvez não é o sistema que mais funcione para modelar. Talvez sim, talvez alguém ganhe um Nobel com isso. Talvez alguém descobre que tem o sistema perfeito para modelar e descobre tudo. Mas eu não sei dizer. Eu não me lembro de ter visto além de ser como exemplo, eu não me lembro de ver um artigo em teoria de jogos sobre esse sistema em si, mas pode ser que tenha, pode ser que eu só não tenha chegado até mim. Mas, assim, que eles mais simulam com 3 estratégias é a questão de espécies diferentes interagindo. Uhum. Tipo, bom, estamos tipo, chegando no fim, assim, do tempo, né? Tipo, tem 9 minutos para fechar 1 hora, né? Então, talvez eu perguntaria agora se tem algum aspecto, sei lá, que talvez eu não sei, eu tô perguntando aqui algumas coisas, mas talvez tenha alguma coisa, algum ponto que tu gostaria de falar também, assim, além de tudo que a gente já conversou, né? Tipo assim, eu não vou fazer mais uma pergunta e perguntar se tem algum ponto de estudo ou de outras coisas que tu gostaria também de falar. Eu acho que eu queria agradecer, na verdade, né? Agradecer pelo convite, né? Por poder falar um pouco. Desculpar se ficou não entendível alguma coisa, porque é Não, difícil, às vezes, explicar uma coisa que às vezes é difícil tu largar os termos, na verdade. Eu tento não usar os termos, mas às vezes é difícil porque aquilo vem na tua cabeça, né? Mas uhum, espero que tenha dado um pouquinho para entender, pelo menos ter uma ideia geral de que é a teoria de jogos, mas que eu tenha falado, assim, eu acho mais sobre a visão de física mesmo, porque para falar de outras áreas eu teria que realmente estudar, né? Não vou falar bobagem aqui. uhum. Mas, bom, eu achei legal, tipo, eu tinha por cima uma ideia do que era teoria de jogos, mas conversando, tipo, tu que estuda isso, que trabalha com isso, é sempre bom, porque daí dá pra fazer perguntas e entendendo alguns aspectos de, tipo, do que realmente se trata, né? Eu achei que foi super massa. E realmente, às vezes a gente fica sempre com os jargões na cabeça, porque é isso que a gente usa pra pensar, né, no- quando a gente tá, sei lá. Mas Isso eu é um achei legal. trabalho, é um trabalho ativo, né? De não usar, de tentar falar Sim. de outra Tipo, voltar forma. lá no início, assim, tipo, desconstruir todos os termos que estão na cabeça. É meio louco. Mas enfim. Eu vi o post do da F-URGS, né, lá no Instagram do da F-URGS sobre tua pesquisa em teoria de jogos. Pensei, poxa, que massa. Daí por isso que eu me liguei, não, vou chamar a Fernanda. Então, pô, Eu valeu tenho por ter topado e participado. Eu tenho um vídeo, não sei se dá para colocar na descrição com o link, que eu fiz Uhum. uma disciplina de divulgação científica, aí eu fiz um vídeo sobre teoria de jogos, daí nele, como é aquela coisa que tu escreve, o que tu vai falar e tal, monta, né? Aí eu acho que eu consegui explicar assim de uma maneira assim mais didática, talvez assim. Aí se quiser colocar só na descrição o vídeo para quem quiser olhar, porque o vídeo é Pode curtinho crer. também, em 10 Aham. minutos. Daí, quem tiver afim, assim, de mergulhar, E só também dar uma ele é olhada. bem básico. Daí a questão é, tipo, quem não quiser olhar 1 hora de live pode ver um vídeo de 3 minutos para entender rapidinho o que é a teoria de Pode jogos. crer. Sim, sim. Tá, vou botar lá então, na Mas descrição. muito obrigada pela oportunidade. Achei a iniciativa muito, muito bacana mesmo. Pô, E, valeu. e espero que só cresça, né? É isso, a gente tem que ficar trocando ideia, ficar conversando, né? Para todo mundo poder ouvir o que tá sendo feito, o que tá sendo pensado, enfim. Mas Ainda então mais agora. valeu, valeu. Então É. tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Quem ficou até o final. Ai, valeu pelos comentários e perguntas.
É isso. Tchau.